Bora, Fel, se liga só no que o Quesada falou aí após a vitória do Corinthians ontem por 3-2 em cima do Universidade Central da Venezuela. Um jogo que era pra ser completamente tranquilo, mas os jogadores resolveram complicar. E tem no final ali do jogo, quando acaba o jogo, eles foram fazer lá o poropopó com a torcida. E a Gaviões ignorou e cobrou os caras. E os caras deram meia volta e foram embora. Também muito mais informações pós-jogo aí com o Quesada, Sormani, pessoal falando do Ramon Dias aí, que deu uma entrevista completamente fora da realidade, hein? Parece que ele tá vivendo em um mundo paralelo ao Ramon Dias. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Não vou falar que foi uma vitória desse tipo, porque foi uma vitória. Sim. Foi uma vitória. Com todas as dificuldades, foi uma vitória. Com esses números. Agora, então, o Corinthians realmente teve um volume ofensivo absurdo e tal, mas o time do Corinthians estava muito afobado, né? Querendo resolver logo. Isso daí é o psicológico. Quando você enfrenta um adversário, você não estava enfrentando um Boca, um Palmeiras, um Flamengo, um time mais tradicional da América do Sul, entendeu? Porque se você vai para o jogo e perde, vai ter a pressão, mas você perdeu para um time tradicional, com muita história, ok. Perder para uma Universidade Central que não tem história nenhuma do futebol, isso daí entra antes na cabeça dos jogadores, entendeu? Lá no vestiário, pô, rapaziada, é o seguinte, hoje, se a gente perder para esses caras aí, nós estamos mortos, cara. Nós estamos mortos. Não estamos sendo eliminados pelo Boca Juniors. Não estamos caindo pro Flamengo. E nem pro Tolima, pro Guarani. Não, estamos perdendo. Um time. Gente, ontem, o time da Universidade escalou um moleque Granco, que é filho do presidente. Ele tem 16 anos. É uma criança. O Corinthians ia perder para um time que tinha uma criança em campo. Quantas Libertadores jogou ao CV? Nenhuma. Olha o Foi tamanho. o primeiro jogo internacional dos caras em competição sul-americana. Então, olha só a complexidade do negócio. É um velo né? clube da E ontem o time estava contaminado. contaminado. Eu até falei, eu estava na transmissão da rádio. Tentei ser poético, eu não sou poeta, mas tinha um negócio lá que não estava legal ontem na Arena. O ambiente. E a torcida ontem, pela primeira vez em muito tempo, vaiou o time durante o jogo. Percebi. Tá? Que é Coisa que a raríssima. gente vem aqui, raríssima, que a gente aplaude. Não, porque a torcida. Aí o Sormani fala e fala bem. Porque a torcida do Corinthians é firme, é forte. Depois do jogo, os caras arrebentam tudo. Não, os caras já estavam querendo arrebentar Uns tudo 15 antes. minutos do segundo tempo, tava um silêncio, não tava? Teve umas duas vezes que o Memphis Tá. pegou na bola. Eu ouvi isso, ninguém me contou. O Memphis pegou a bola, teve uma pupa lá, cara. E o Memphis ontem fez uma partida. Ruim. Neto, não queria te dar razão, não, mas o Neto tinha razão. Ontem ele não conseguiu ganhar uma jogada na velocidade. Se enrolou 2, 3 vezes com a bola e ele perdeu um gol a la Cavani. Tava ele e o gol. Ele perdeu um gol a la Cavani, cara. Eu não sei o que aconteceu com o Memphis. Não sei se foi algum tipo de pressão. Alguém falou, alguém deve ter falado, ô, amigo, seguinte, tá bacana, comunidade, Serginho Groisman, festa do Neymar, tá tudo bacana. Só que é o seguinte, essa torcida aí, ela não é do jeito que você tá pensando, não, hein? Ah, e um detalhe. Ontem, viu, Kaká? Você acha que a torcida tá com você, né? Ontem, os jogadores foram fazer o poropopó. O que é o poropopó? Fica todo mundo assim. Quando acabou o jogo, Poropopó, é. Você não viu isso? Foram lá na Não vi, torcida. eu Você não viu? Os porque- caras estão uma puta vaia. A torcida vaiou, deu as costas e foi embora. A torcida Isso eu não vaiou, reparei, tem que gente. ter Gente, acabado de ver, de parar de coragem ver. pra jogar no Coringão. Você vai enganar Vamos a fiel jogar torcida. bola. Ô, você Os vai enganar a caras fiel para lá torcida. passaram um carão. E sabe outra coisa que eu Tem notei imagem ontem disso aí. sobre... Não sei Isso aí se não é no- imagem da... da TV? Vamos Não, se nós tiver... temos- Agora uma Tem uma ironia, tá? Uma ironia, uma brincadeira. Aí a torcida escreveu a faixa PNC Kaká. Ah, foi? A torcida que mandou pra ele. escreveu pra ele. Outra coisa que eu notei ontem, não sei se vocês notaram, quando acabou o jogo, Deveria, né? foi um alívio Foi, geral no foi. banco do Corinthians, Foi, principalmente. foi. E A cena do Emiliano dando Emiliano um tapinha no rosto carinhoso pegou no Memphis, Memphis, ficou uns né? 15 minutos lá falando na orelha dele e tal, não sei o que ele tava Não, dizendo. o Corinthians se classificou. Eu ontem no meu comentário é o seguinte, acho que vocês vão concordar comigo. Você vai discutir só resultado do Corinthians na temporada? Então a gente não faz mais o programa. Encerrou o programa. Não dá pra discutir. É o melhor time do mundo. Nos últimos 26 jogos, ou 20... Está classificado para a próxima fase da Libertadores e está nas quartas de final contra o Mirassol, melhor campanha. Então, só que nós aqui não discutimos só o resultado, a gente discute algo maior, que é o encantamento do futebol também, né? E esse time, eu estou dizendo para vocês, não me engana.
Não me engana. Fui muito xingado, fui perseguido, tá tudo certo, a gente não discute isso daí. Nossa, tá brigando contra os números, 9 vitórias seguidas no Brasileiro, campanha quase que irretocável no Paulistão. Falei, gente, olha a métrica de vocês, cara. Olha a métrica de vocês. Vamos parar para analisar. Não tinha feito nenhum grande jogo na temporada. E nos 2 jogos que tinha que ter passado el coche, né? Que é o carro, não passou, cara. O Corinthians não conseguiu vencer o time da Venezuela lá. E ontem, porque o São Jorge estava lá com Deus e falou assim, vamos dar uma ajuda, né? Tem sonora disso. Ontem o Corinthians ia ser eliminado por essa equipe inexpressiva da América do Sul, que tem um garoto de 16 anos como atacante. Uma criança como atacante. Olha lá. Era isso que Nossa, aconteceu isso foi ontem forte. depois do jogo. Eles foram pra lá pra fazer o poropopó. E a torcida xingou, eles foram embora. Olha lá. Cara, eu queria aplaudir essa torcida, viu? Ó, aplausos pra torcida. Não sei se os meus aplausos vão chegar à torcida, Porque a mas torcida podia essa chegar, torcida fazer é a demais. festa, ignorar. Isso aí. A torcida falou, o Katsu, nada disso. Vocês não jogaram P nenhuma, vai pro vestiário, vai tomar um banho e volta pro próximo jogo. E queria falar do técnico depois, tá? Fale já. Não, eu muito queria bem. ouvir vocês falarem pra gente trocar ideias. Depois eu quero falar do técnico, porque o técnico do Corinthians deu uma declaração ontem fora de nexo total. Fala aí, que sabe. Não, porra, o cara vai na entrevista, o senhor Mani, e fala assim: "Ustedes querem que resuelva a situação defensiva? É fácil. Vou jogar em la defensa. Só juega em la defensa." Ou seja, você não consegue montar um time equilibrado que saiba atacar e saiba defender? O Tite fez isso. O Mano fez isso. E olha, hein? Porque a defesa foi muito criticada. O Mano não tinha Memphis Depay, não, hein, cara? Não tinha Carrillo, não. Se você começar a comparar épocas aí, os caras também não tinham coisas tão melhores. O Garro? Pô, Garro não tinha um jogador como Garro. O Mano não teve, né? Aí ontem ele quis jogar isso pra torcida e pra imprensa. Falar, não. É porque o time tá solto, o time tá jogando pra frente, o time joga um futebol bacana pra frente. Não é bem assim, não é? Não tem equilíbrio esse time do Corinthians. E outra, bola aérea é treinamento. Eu tô falando isso desde o ano passado. Ontem, antes do gol, que inclusive o goleiro do Corinthians saiu mal, né? Muito. Quando vai bem, a gente fala que vai bem. Quando falha, a gente tem que falar. Defesas... Não, ele salvou o time, era pra ter sido derrotado, mas ele falhou no lance. Um segundo antes, foi o Zapata, que tem 1,62 m, que deu a cabeçada que originou o escanteio, e aí saiu o gol. Ou seja, o Corinthians tomou um gol de cabeça lá, que não foi de cabeça porque foi contra, mas foi numa jogada de cabeça lá na Venezuela, e ontem tomou um gol de bola aérea. Então, quer dizer, o que é isso daí? O senhor Mani, isso daí é treino? O que é? Passa pelo treinador ou não passa Sabe pelo o que treinador? me chama a atenção, que eu acho bem curioso, que é um treco assim que... Sei, cara. O Corinthians tem o Ramon Dias como treinador. E o jogo inteiro é o filho dele que fica à beira do campo? Na realidade, quem dá as instruções é o filho. Isso é um negócio meio estranho, Entendeu? tal. Não é de hoje assim, isso daí. Pra mim, o meu filho é auxiliar. Você fica lá, ajuda no treino, caramba, tal. Agora, ele é o linha de frente. Num jogo pesado, num jogo de... Quem é que tem que estar lá na frente? É o cara, é o campeão da Libertadores. Não acontecia de vez em quando? O que é bizarro. O que é também bizarro. acho. O treinador é a figura central. O jogador tem que olhar pro Ramon Dias como o cara, o orientador. Pode chegar o filho dele ali, não tô com a sugestão aqui, o que você acha? Tá bom, vamos ver. Ele é o linha de frente. É uma inversão de valores que... Por isso que, muitas vezes, num jogo de uma rotação um pouco maior, o jogador fica meio perdido. Pô, quer dizer, é o Emiliano pra consolar o Memphis, que é o estrela do time? Cadê o Cobrão, treinador que é campeão da Libertadores, que joga seleção argentina, um baita de um cara que teve a história que tem o Ramon Dias? Pô, depois que chegou o Galhardo no River Plate, até então essa chegada, era ele o maior técnico da história do River Plate. Cadê esse cara na linha de frente? Quantos anos faz isso? Do Galhardo, do Ramon Dias? 95, 96. Tô falando de 30 anos atrás. Ok, mas Flavinho... Não, não tô querendo justificar. Tô dizendo que assim, as pessoas envelhecem. Ok, as coisas mudam. Mas o Ele não Luxemburgo tem essa mesma tem a mesma energia. idade dele praticamente. E o Luxemburgo, quando treinou o Corinthians, é o linha de frente. Sim, pode tá ser, lá o mas- Vanderlei. Não tem auxiliar pra ele. Ele assume, Ele assume. Não terceiriza, né? Exatamente. Não. Então, cadê o culhão do Ramon Dias agora? Não, eu não quero ver o culhão do Ramon Dias. Entendeu? Aí, Mas não, eu tô dizendo meu, assim, Aí eu quero ver, a coragem. Não, mas ele não Entendeu? tem ido, ele não
não tem Não ficado vai. aí, Ele fica o jogo inteiro sentado. E é o moleque, o filho dele, que fica ali na frente. Moleque que eu digo assim, que é um cara mais novo, tal. Pode ser competente, pode ser bacana, mas... Então vamos fazer o seguinte. O técnico do Corinthians é o Emiliano Dias, que tem o pai dele ali na comissão. Auxiliar. Não o contrário. Então, essa falta de liderança, muitas vezes, pode mascarar, como o Quesada falou. Ah, ganha um joguinho aqui, um joguinho ali, e não sei o quê, e vai passando por cima de time que tá mais pra baixo, o Corinthians vai somando ponto, escapa do rebaixamento, faz um grande clássico contra o Corinthians, que foi contra o Palmeiras, um ponto fora da curva. Mas e a sequência? E o tal do projeto que a gente fala? Né? E a convicção... Que é o que eu falava ontem, do Corinthians deixar de ser o time que vai olhar pro jogo desse, pelo amor de Deus, não vai dar zica pra... Puta, hoje nós vamos enfiar 8 em cima dos caras. Eu lembrei de você quando o Quesada falou essa história que os jogadores no vestiário podem tensionar e fazer, a gente não pode perder esse time e tal. É que eu acho que esse grupo não pode nem considerar perder esse time. Tem que entrar em campo... Esse discurso contra a UCV, gente... nós vamos ganhar, né? Exatamente. Então, mas tem um negócio embutido aí. Os caras não têm a confiança que acham que tem e que a gente acha que eles têm. É isso daí, porque, cara, com todo respeito, ontem foi... Olha só, o Corinthians faz o gol. O outro time é muito fraco. O outro time não acusou o golpe. Os caras tomaram um gol e foram pra cima e empataram o jogo. Aí eles inverteram. Eles inverteram o psicológico. Aí eles criaram, a partir do 6º minuto do jogo, um problema na cabeça do Corinthians. Aí o Corinthians começou a fazer de qualquer jeito. Bola esticada, passe... o gol que o Corinthians toma são 3 erros seguidos. É o Martínez que dá o bote errado, a bola volta pro Ramalho, o Ramalho toca errado e o João Pedro também erra, além do Bidu na cobertura. Quer dizer, você desmontou totalmente o sistema defensivo. O fato é que, vendo o jogo de ontem, ouvindo aí as ponderações do Quesada já de algum tempo, você tem falado isso aí, eu mesmo já fui contra você aqui, mas você, como o expert que você eu não estou fazendo isso para jogar confete em você, porque eu te conheço há mais de 30 anos, você está alertando para isso. E eu estava me deixando não enganar, me levar pelos números apenas. Porque é aquela velha história que eu falo sempre do Palmeiras, reclama e ganha. O Corinthians está ganhando. Entendeu? Mas é preciso alguma coisa a mais do que isso. Porque na hora que chegarem os grandes confrontos, como é que vai ser? Você já ponderou isso. Os grandes... O Corinthians jogou contra o Santos, na Vila ganhou, na Itaquera ganhou por 2-1, mas não jogou melhor. Empatou com o Palmeiras. Não jogou bem. Perdeu pro São Paulo. Empatou com o Palmeiras porque o cara perde um pênalti. Exato. Podia ter perdido. Podia ter perdido, mas ok. Cara, coitadinho, o Estevão. O fato é que o Corinthians preocupa nesse momento pelo que ele tem feito. Aliás, pelo que ele não tem feito. Pelo que ele não tem feito. Entendeu? Então há que se questionar de fato o trabalho do Ramon Dias. Porque o Corinthians hoje, a hora que saiu o Carrilho ontem, eu não entendi, juro por Deus. Vai ficar o Ramírez, né, que chama o Martínez, eu também não entendi. Eu também não entendi. Pô, mas um jogo desse vai tirar o Carrilho, tira o Martínez, recua um pouco o Carrilho não faz. Mas um jogo desse não precisa, gente. Podia ir pros pênaltis. Tira um zagueiro como você gosta. Qualquer coisa. Então, eu acho que você tem razão. É preciso questionar o trabalho do Ramon Dias. Essa questão que o Facincani levanta bem também é a questão de quem é o técnico do Corinthians de fato? É o Ramon Dias ou é o Emiliano Dias? É o Emiliano. Entendeu? Né? Ao que tudo indica, é o Emiliano, porque é ele que tá sempre falando. O Ramon levanta também durante o jogo, fala, mas parece que às vezes, nos momentos mais agudos dos jogos, quem tem levantado no banco, dado instrução e falado com os jogadores é o Emiliano. E muitas vezes o Emiliano aparece também nas entrevistas. Então, e qual é a experiência do Emiliano como jogador de bola? Jogou onde? Cuspiu em que gramado? Chupou laranja em qual vestiário? Exato. Não tem nenhuma. Entendeu? O papai acha que o filhinho é bom. Beleza, vai te ajudar. Mas quem é o técnico é o papai. É ele que tem que ir lá. É ele que tem que botar a cara. E a história, quem fez foi o Ramon. Exatamente. O Corinthians não contratou o Emiliano. O Emiliano contratou o Ramon. O Emiliano é seu auxiliar? Beleza. Mas escuta, o time não tá jogando nada. Talvez seja por isso. Porque você tá muito cansado. Pode ser. As pessoas se cansam. O Ramon Dias tem a minha idade. Ele tem a minha idade. 67, acho que é isso a idade dele. A gente cansa. Chega uma hora da vida e a gente tá cansado. Entendeu? Pode ser que ele não tenha mais o vigor de antes, mas o Facincani lembrou bem. O Luxemburgo tem.
65 tem o Ramon. É 65, ele é 2 anos mais novo do que eu. Mas o Luxemburgo tem, mas cada um é cada um. Então eu acho que é chegado o momento de se questionar também esse comportamento do Ramon Filipão no com jogo. 70, 71 tava lá. Tava lá. E outra coisa, a gente não vê os treinos. Quem que tá treinando esse time? O Emiliano? Talvez esse futebol pobre que a gente está vendo do Corinthians e que provocou a ira dos torcedores ao final do jogo, seja em função disso. Porque quem é o Emiliano na fila do pão? Vamos demitir o Emiliano. Exatamente. Então, exato. Deixa o Ramon treinar. Então, o Ramon, você topa ficar no lugar do Emiliano? Como assim? Nós vamos demitir o Emiliano. Cara, Pra você ser o essa é técnico. boa. O presidente do Corinthians vai, olha, estamos demitindo o treinador e interinamente o seu auxiliar Ramon Dias vai assumir o clube. Não, mas sabe qual é esse caso? Esse caso Porque é isso que Você sabe acontece. que caso que seria esse? É o caso do Valdemar. Que manda embora o Oswaldo e fica o Valdemar. Que é o irmão Aí a dele, que era torcida do auxiliar. Corinthians está esperando o Guardiola e falando, não, agora está efetivado o Ramon, porque é de Emiliano. Olha, tem gente lembrando aqui que o Dorival tem o técnico o Lucas Silvestre como auxiliar. Mas o Lucas Silvestre não ocupa Não. o lugar do Dorival como como é que chama o menino do Tite lá? O Matheus Bach. Matheus Bach e nem o Emiliano. O Lucas Silvestre, nos jogos, ele vai lá, levanta, tal. Mas quem tá na beira do gramado, Lógico, quem tá lógico. falando é o Dorival. Não, quem dá entrevista é o Dorival. Né? Exato. É efetivamente um auxiliar. né? Pega o a Lucas prancheta, pega a prancheta. É de fato um auxiliar. Eu não colocaria. Eu não acho legal, porque jogou aonde? Cuspiu em que gramado e chupou laranja em qual vestiário? O Lucas Silvestre também não tem experiência É nenhuma. certo entendeu? usar o termo nepotismo nesse caso? Eu acho que sim. Porque assim, sabe o que dá a impressão? De todos esses exemplos, o Flavinho lembrou aí, Facincani, da história do Tite, do filho dele, né? Parece que assim, pô, eu já fiz o meu pé de meia e tal, agora eu vou ajudar meu filhão aqui. Sim. O que todo pai faria pelo filho? Não vou lembrando discutir, que não vou discutir né? isso, tá? Se o clube aceita, ok. Mas assim, pô, vou dar uma força. Porque de repente, digamos que dê certo essa história de Ramon e Emiliano, e o Ramon resolva sair do Corinthians e falar, deixa o Emiliano aí, O entendeu? Matheus passa a trabalhar com o Tite em 2015. Porque em 2012, 13, naquele time campeão da Libertadores, não tinha o Matheus Bach. Não. Né? E na seleção fortalece essa relação, Sabe né? coisa, Sim. Quesada, se ele quer trazer o filho, No Santos, quem mas que era o ele auxiliar não do Dorival pode se Sormani? sobrepor ao treinador. Que é o que acontecia com o Tite na seleção brasileira. Em e no relação ao Flamengo. Kleber, né? E agora em relação ao Ramon e Emiliano. No Santos, quem Entendeu? que era o auxiliar do Dorival? Era ele mesmo, o Lucas Silvestre. Mas nessa última passagem. Ah, já faz tempo. Não, ele já tá há um tempo. Naquela 2010, por exemplo, não. Não, em 2010 não era ele, não sei quem que era. O fato de os filhos desses treinadores trabalharem com eles, isso aí não é um crime, evidente, claro que não. Tem uma carinha de nepotismo. Esse é o Parece menino, né? que tem, Só o sim. molequinho lá, o filho do presidente. Mas eles podem ser competentes também, claro que eles podem ser competentes exato. e eventualmente virarem técnicos. O Ancelotti tem o filho dele como técnico. Mas o auxiliar. Flavinho, o jogador de futebol, ele é manhoso. Ele é manhoso pra burro. Ele precisa O cara daquela figura do líder. Não, ele fala assim, porra, quem é esse Emiliano? Por mais Jogou competente aonde? que ele seja. Por mais. O jogador fala isso. Exatamente. O jogador fala isso. O Parreira nunca jogou bola em lugar nenhum. Nunca cuspiu em nenhum gramado e nunca chupou laranja em nenhum vestiário. Ele era um preparador físico que se tornou um treinador. Mas ele tinha uma experiência de Copa do Mundo, gente. Ah, sim. Em 70 ele fazia parte da comissão, juntamente com o Cláudio Coutinho, o Zagallo era o técnico. Depois ele repete de novo 74. Aí ele vai crescendo como treinador. E vai chegando, entendeu? E ele passa a ter um respeito. Sim, passa. Entendeu? Passa a ter um Não é respeito. obrigatório. Mas agora, Todo o jogador- Emiliano chega com o Ramon da Argentina, o jogador brasileiro não sabe quem é. Não sabe quem é o filho do técnico. É só isso, Exato, o filho do que nem o Matheus Bach. É o filho do técnico. É que nem o Matheus Bach. Ele não conseguiu se libertar do pai, porque o Parreira, embora não tenha sido um treinador, ele não estava junto com o papai. Ele era o preparador físico da seleção. E são auxiliares que se o treinador o Eduardo principal- Batista, ele não era técnico. Entendeu? Ele era preparador físico do esporte quando o Nelsinho Batista Exatamente. era o treinador. É isso O mesmo. Nelsinho sai e ele vira o treinador. Vai voar, vai fazer o voa, voo E solo. aí vai fazer o voo só. Vai fazer o voo só. Agora, essa é uma situação que o jogador de futebol não gosta. Não gosta. Imagina, Flavinho, nós cobrimos times. Eu fui repórter. Facincani foi recentemente, Quesada também, você, Idem. Pega os caras A da gente velha conversa, fase. eu conversava. Na época que eu era repórter, pô, a gente saía com os caras e ia pra boteco beber junto, pô. Os caras falavam um monte de coisa pra gente.
Entendeu? Na época da democracia corintiana, tinha um bar na Bela Cinta, com a Alameda Tietê, chamado De Repente. De repente. Era pra lá que os jogadores do Corinthians iam todos os jogos, quando terminavam, saía do Pacaembu e ia direto pra lá. E eu várias vezes fui pra lá. Várias vezes fui pra lá. Tava lá o Casagrande, tava lá o Solito, o Vladimir ia também. Magrão. O Sócrates não ia. Não? Não, Sócrates não ia. Quem mais que ia? Bom, tinha outro jogador, mas o Casagrão era habituê o Casagrande. Era habituê lá do De Repente. Que hoje virou uma casa que vende aparelhos de som, JBL, essas coisas lá. Era lá, era o Ponte, era ali. E a gente sentava e ficava batendo papo. Os caras, eles não gostam disso. Porque o cara chega lá, levanta pra falar, o cara, porra, é por isso que não tá jogando bem. O cara deixa o filho dele treinar, o cara não tem experiência. Então você tem razão desde o começo. Você tá batendo nessa tecla desde o início. Vai chegar o momento, do jeito que tá jogando, a partida contra... Se o Corinthians se enrolou contra a UCV, o time lá tava jogando, o Bedel tava de lateral esquerdo, você viu? O Bedel, o motorista do ônibus era o volante. Você viu? Tinha 3 pais de alunos lá jogando também. Pô, esse era o time que o Corinthians jogou ontem. Faltam que era o time que nós brincamos aqui. Eu falei 9-1, você falou 5-0, outro falou 4-0, etc e tal. Entendeu? Ô, Sormani, eu vou ser muito sincero. Ontem eu falei 4-0, porque Pô, mas é o normal. Não, é o normal. É o que todo mundo tava pensando. É o normal. Mas assim, eu cheguei ontem lá em Itaquera, umas 3 horas antes, né? Eu fui dormir 3 da manhã hoje, tá? Então, pra você ter uma ideia como é longe. É longe. Aí eu conversei com alguns corintianos e tal, aí um rapaz lá falou assim, e hoje, hein? Aí ele ouviu você falar, pô, será que vai dar aqueles 9-1? Eu falei, olha, o Chico Lang acha isso daí, o Sormani brincou lá, mas eu não sei, eu não tô achando que hoje vai ser tão fácil como aqueles 4-0 que eu falei. E sim, é palpite, né? Aí o jogo começou e aconteceu isso. Rafa, Rafael, para mais informações do Corinthians, a torcida do Corinthians esquentou o grito de cobrança mesmo após a classificação da Libertadores. A organizada já tinha cobrado o time na volta para o segundo tempo contra a Universidade Central. Eles gritaram aquela frase lá, tem que ser homem para jogar no Coringão. O Corinthians que venceu o time da Venezuela por 3-2 ontem na quarta-feira e garantiu a classificação para a terceira fase da Comebol Libertadores. Mas mesmo assim, as torcidas organizadas cobraram muito o elenco ali após o apito final. Como virou de costume nos últimos meses, os jogadores foram até o setor norte da Neoquímica Arena depois do jogo. Porém, em vez de cantar o Poropopó com os atletas, o público protestou e gritou, tem que ser homem pra jogar no Coringão. Também gritaram lá, vamos jogar bola, não é mole não, tem que ser homem pra jogar no Coringão. Aí criticando a performance do time nesse jogo aí, que era pra ter sido muito mais tranquilo do que foi, né? Não precisava desse drama todo e vencer no final ali. Na volta das equipes para o intervalo, a torcida já tinha cobrado jogadores com gritos de joga por amor ou joga por terror. Pelo 25º jogo consecutivo na Neoquímica Arena, o Timão recebeu mais de 40 mil pessoas. Foram 44.643 pagantes no primeiro jogo da equipe em casa na Libertadores. O Timão volta a jogar na sua arena no domingo, quando encara o Mirassol pelas quartas de final do Paulistão. Então é isso, galera. A torcida começando a cobrar não só os organizados, mas também nas redes sociais, porque toda semana é um jogador no podcast, é presidente no podcast, é o goleiro, não sei o que lá, da entrevista não sei aonde. Cara, se começar a perder, o bicho vai pegar, os caras vão pegar muito pesado. Aí Memphis aí, toda hora numa festa aí, é jogo de poker com o Neymar, é festinha do Neymar, começa a complicar, os caras começam a pegar muito ar com isso daí. Então comenta aí o que você achou do vídeo, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!